E eu creio que Deus, ele quer falar ao nosso coração. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? E nós sabemos que há uma porta onde entramos. Em Mateus 7,13, vamos estar lendo juntos. Mateus 7,13. Vamos estar lendo 13 e 14. Se você tem a sua Bíblia, que você estivesse abrindo, vamos estar acompanhando. Está escrito assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Aqui fala sobre uma porta, né? E como aqui na palavra diz que é uma porta que é difícil encontrar, é difícil acertarmos ela, porque a porta mais larga, né, é muito mais fácil a gente identificar, né? Então a porta que nos leva para a vida, ela é estreita, né? E quando nós nos achegamos, eu creio que se nós estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui, é porque o Senhor nos atraiu. Não tem como nos achegarmos ao Senhor somente porque desejamos. Eu creio que o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos atrai para ele. Amém? E eu creio que se nós estamos aqui é porque o Senhor, ele quis se revelar a nós. Tudo que nós temos de entendimento a respeito de Deus é porque o Senhor revelou através de sua palavra. É porque o Senhor tem nos revelado. E quando chega esse conhecimento até nós, né? Quando eu vou dar o exemplo do povo hebreu, né, que estava escravizado por 40 anos no Egito, né? A gente sabe essa história, né? Quando teve a seca, né? José, ele estava no Egito, ele foi levantado como governador, e então Jacó e sua descendência, né, toda a sua casa foi morar no Egito, e a gente sabendo que passando o ano, eles se multiplicaram, se tornaram grandes, muito numerosos, e Faraó sentiu ameaçado pela quantidade de pessoas que ele se tornou, um povo, né, grande, e ele se sentiu ameaçado com isso. Faraó começou a escravizar o povo de Deus, né, aqueles que tinham a promessa. E a gente sabe que eles ficaram por 40 anos escravizados. Então, eu gostaria que você estivesse ali se colocando no lugar, porque muitas vezes nos encontramos como este povo. Muitas vezes escravizados, muitas vezes sem sabermos o rumo, né? Muitas vezes sem sabermos qual caminho precisamos trilhar. E ali aquele povo por 40 anos foram escravizados. E quando a gente vê, não é 10 anos, não é 100 anos, são centenas, 40 anos. Então, eles, né, ao decorrer, foram moldados com um pensamento, com uma mentalidade de escravos, né? Eles eram povo escolhidos, eles tinham uma promessa na vida deles, mas eles tinham se esquecido disso. E eu creio assim que nesse tempo, a gente vê na Bíblia que houve um clamor, sabe quando a coisa está muito difícil? Quando as coisas assim estão difíceis de suportar, eles levantaram um clamor. E eu vejo assim que muitas vezes na nossa vida, nos encontramos em um caminho onde está difícil, onde as coisas estão apertadas, onde a gente não vê motivo e razão para viver, onde muitas vezes a gente não tem ali, sabe, aquela alegria. Por que eu estou trabalhando mesmo? Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu estou aqui? Por que eu estou viva? E quantas perguntas podem surgir no nosso coração? E eu vejo assim que nesse período eles levantaram um clamor, e ali Deus, ele enviou Moisés, né, para libertar aquele povo. A gente vê que é um povo que experimentou de um poder de Deus, né? Deus ali para libertá-los, mostrou o seu poder através das 10 pragas. A gente vê ali que foi algo assim que poderoso, né? O agir de Deus, mostrando para que Faraó libertasse o povo. E a gente vê que eles foram libertos, só um resumo, tá? Só para a gente poder trazermos para a nossa realidade essa história. E ali eles foram libertos. E a gente vê que eles
ficaram no deserto, um percurso que seria meses, duraram quantos anos? Alguém lembra aqui? 40 anos, um percurso onde, para eles poderem chegar na terra prometida, eles foram libertos para chegar na terra onde que Deus havia prometido, uma terra que manava leite e mel, uma terra boa para se viver. Mas até chegar lá tinha uma jornada, uma caminhada, né? E pensa, um povo que tinha uma mentalidade de escravo, né? Que tinha muitas necessidades, que tinha muitas demandas na vida deles, e era uma multidão, né? Quando fala que aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram, imagina, 2 milhões de pessoas juntos num deserto rumo a uma terra, né? E não era uma terra que estava ali abandonada, era uma terra que precisava ser conquistada. E nesse período, nessa jornada, a gente vê Deus agindo. A gente vê Deus cuidando, Deus livrando, Deus mostrando o seu poder. A gente vê que Deus ele preparou a coluna de fogo para aquecer na noite, a nuvem para proteger do sol quente, o maná, que era a comida que todos os dias Deus providenciava para que eles pudessem sobreviver nessa caminhada, e assim tantas outras coisas. Mas a gente vê que o povo, por muitas vezes, mesmo tendo experiências com Deus, eles fraquejavam, né? Muitas vezes a gente encontra eles murmurando, eles reclamando, dizendo que até era a melhor época que estava lá no Egito, porque pelo menos eles teriam o pepino, pelo menos eles teriam a comida do dia. E assim a gente vê que nessa jornada o povo, até ser trabalhado, moldado, até que a mentalidade deles fosse transformada para que eles pudessem de fato alcançar e tomar posse da terra prometida, né? Então a gente vê aqui 3 etapas, e eu gostaria que a gente pudesse trazer isso para a nossa vida. A gente sabe que Deus enviou seu Filho Jesus aqui na terra, amém? Ele veio, ele manifestou muitos milagres, ele veio com ensinamento, ele veio com a palavra, ele veio para trazer a vida, ele veio para trazer a salvação. E a gente vê que em Jesus, né, por ele ter morrido na cruz e ter ressuscitado ao 3º dia, e ele ter resgatado a chave, né, do inferno, a chave da morte, nós, pela primeira vez, temos a chance de podermos entrar para essa porta estreita que está aqui, né, a chance de podermos ter uma outra escolha. Eu vejo assim que às vezes as pessoas têm uma ideia assim um pouco equivocada sobre o evangelho, sobre as boas novas, como se fosse algo que trouxesse ali, sabe, uma limitação, mas é pelo contrário. Se a gente vê, a gente estávamos condenados pela morte, não é verdade? Então, na verdade, a gente não tinha uma outra escolha, a não ser trilhar a nossa vida aqui na terra, nascer, vivermos, e quando chegasse a morte, a nossa sentença já estava dada, que era a condenação. E é pela primeira vez nós temos a escolha de poder ter a luz, de falar, poxa, Deus, ele nos proporcionou um caminho, uma entrada para podermos viver uma vida, né? Uma vida que nos leva para viver uma vida eterna. E eu vejo que essa porta, ela é estreita, por isso que muitas vezes, para nos achegarmos a ela, tem pessoas que levam tempo, tem pessoas que pela dificuldade da vida, pela resistência, por tantos ensinamentos contrários, por tanta confusão, né, que há de informação, é muito difícil nos achegarmos a esse caminho. Mas quando nos encontramos diante dessa porta, nós pela primeira vez podemos escolher. Talvez você que está aqui já fez a sua escolha. Eu quero Jesus. Eu quero, então, entrar e trilhar esse caminho com o Senhor. E eu vejo assim que quando nós escolhemos, assim começa a nossa caminhada. É como que o povo de Israel, eles estavam escravizados. Eles estavam vivendo uma vida ali massacrada, né, pelo serviço pesado, né, pelo trabalho contínuo. Não tinha outra opção a não ser de nascer escravo e continuar trabalhando em prol dos serviços de Faraó. E a gente vê que pela primeira vez, então, nós encontramos uma luz que nos mostra, podemos trilharmos um outro caminho.
Eu pergunto para você, quantas vezes você se depara em situações que você fala, parece que eu me sinto presa, que eu me sinto paralisada, que eu me sinto sem forças para continuar? Quantas vezes a gente pode se deparar pensando, meu Deus, como que eu posso viver uma vida de paz, uma vida de liberdade, né? E eu vejo assim que quando nós encontramos essa porta, começa a nossa escolha, a nossa decisão para podermos continuar. E aí eu vejo que quando nós entramos no caminho, quando a gente fala Jesus, ele fala, eu sou o caminho, né? E na nossa jornada, né, não é aceitar Jesus e pronto, agora eu já estou salvo. Quando somos salvos, aí tem o processo de sermos e continuando sendo salvos, para que, enfim, sejamos salvos. Então, a gente vê que nessa jornada, nessa caminhada, nós precisamos permanecermos com o Senhor, permanecemos com Jesus, né? E a gente sabe que é uma guerra, porque esse caminho, essa porta, ela é estreita. E para permanecermos no caminho, exige de nós, muitas vezes, renúncias. Quando eu falo das limitações, muitas vezes as pessoas não entendem que é uma renúncia que nós fazemos para algo melhor que nos está apresentado, que nos está nos esperando lá na frente, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu acho que deve ter passado no seu timeline, é um vídeo chinês que acho que eles devem passar na escola das crianças, não sei se você já viu, que tem uma menina, né, criancinha, aí que tem um estudo, aí tem o celular, algumas outras coisas, aí ela tem um estudo, aí ela já começa aqui no celular e tal, brincando, aí vai passando o tempo, ela continua ali, deixa os estudos de lado e tal, e ela vai continuando, são as escolhas. Ela tinha ali o livro, a estudo e tal, e tinha o celular, né, as diversões, os passatempos. E ela foi crescendo e tal, e quando foi chegando a idade adulta, aí eles tomaram o celular dela e colocou uma roupa tipo meio de fábrica e colocou lá para ela uma peça para ela trabalhar. E ela foi trabalhando assim, quando vê o serviço foi aumentando, ela foi passando o tempo, e ela foi vendo que ela entrou nesse ciclo e ela viu que foi muito difícil. Aí depois eles começaram a passar aquelas imagens assim de serviços mais pesados, assim, mas para incentivar que é uma escolha. Quando eles são pequenos, eles podem escolher em estudar, em se profissionalizar, em se aperfeiçoar. Então a gente vê que na nossa vida, todos os dias, postos escolhas que nós fazemos. Assim como hoje você decidiu, eu vou à igreja, eu vou porque eu preciso ser ministrado, porque é uma caminhada, não é uma coisa de um dia, pronto, a minha vida agora foi transformada, agora eu sou salva, então está tudo resolvido. Nós precisamos continuarmos nesse caminho. E a gente vê que, quando a gente volta lá para a história de Israel, dos hebreus, a gente vê que eles foram salvos, né? Eles foram libertas daquele cativeiro, da escravidão, e foram ali na caminhada para chegar à Terra Prometida. E foi um processo demorado para que realmente eles pudessem ser transformados e estarem aptos para entrar. Então eu vejo na nossa vida, na nossa jornada, qual tem sido as nossas escolhas, qual tem sido as suas escolhas. As suas escolhas têm te levado para mais perto de Deus? As suas escolhas têm te levado para que a sua mente seja transformada? Né? Quando a gente fala que Jesus ele nos tira do império das trevas, né? Ele nos transporta para o reino do seu amor, para o reino de luz. E eu penso assim, e eu vejo assim que cada um aqui tem uma idade diferente, né? Foi semana passada, a gente participou de um retiro que fala sobre cuidando dos que cuidam. E ali, muitas coisas, assim, na questão, assim, da psicologia, da forma no qual a mente do homem, como que nós lidamos com os traumas, como lidamos com as nossas demandas internas, a gente vê que, ao nascer, ao ser gerado na barriga, até os dias de hoje, muitas coisas nos aconteceu, não é verdade? Aqui do mais novinho ao mais velho, tantas experiências nós passamos. E cada experiência delas foram marcadas
aqui na nossa mente, no nosso cérebro, estão armazenadas muitas coisas. E a gente já nasceu, né, com a nossa natureza pecaminosa. A gente vê que a criancinha, ela nasce toda bonitinha, mas ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai tendo experiências, e a gente vai vendo que aquilo que parecia tão inocente, tão puro, tão bom, parece que ao decorrer vai sendo tirado da criança. Não sei se você percebe que já no Shogaku você vê que ele já tem já alguns traumas, algumas limitações, você vê que ele já tem medos, que ele já tem já preocupações, ansiedades, né? Hoje em dia está muito em alta aquele desenho lá do Divertidamente, né, que chama? Que fala sobre o campo aqui da mente, né, usando lá as figurinhas da alegria, do medo, da raiva, do nojo. Aí nesse 2 agora ainda não assisti, porque aqui no Japão só vai ser acho que em agosto, né, no cinema, eu não assisti, mas apareceu mais algumas outras emoções, que é a ansiedade, o tédio, a vergonha, a inveja, e a gente vai vendo que vai ficando mais complexo o nosso campo aqui emocional e a nossa mente. E eu vejo que quantos registros, quantas traumas, quantas situações que têm nos paralisado. E quando a gente se achega a esse caminho que é Jesus, que traz a transformação, eu vejo assim que quando nós aceitamos a Jesus e tomamos essa decisão de falar, não, eu preciso de Jesus na minha vida, é o momento onde começa essa transformação na nossa vida. E essa transformação daquilo que nos aconteceu, das coisas que nos marcaram para serem transformadas, para serem mudadas, leva tempo. Tem pessoas que nessa busca, né, é mais rápido, e tem pessoas que pode levar mais tempo, né, porque são marcas que foi acontecer na nossa vida, e não tem como se resolver de uma hora para outra, né? A gente vê aqui, hoje não está o Nereu. O Nereu, ele teve a fratura, ele caiu de bicicleta, acho que foi novembro, já faz tempinho, né? Tem já alguns meses, já um tempo. E ele machucou, não, ele rompeu o tendão aqui do ombro, rompeu. Então, assim, já não é uma coisa tão simples, não foi só um osso, não foi ali só um trincado, ele rompeu. Então, para fazer a cirurgia, a fisioterapia, todo aquele processo, até hoje ainda o movimento ainda é limitado, ainda está fazendo fisioterapia. Então, a gente vê que foi uma ruptura que aconteceu, que está levando tempo para ser tratado. E eu vejo assim, que quantas coisas dentro de nós que precisam ser tratadas. E Deus, ele vai trabalhando na nossa vida. Eu vejo assim que tem muitas coisas que a gente é rápido, que Deus, ele já faz ali instantâneo, e tem coisas que nós precisamos permitir que ele possa trabalhar na nossa vida. Eu vejo assim que Deus, ele não nos viola, ele não vem, pá, e já faz ele como uma mágica. É uma busca, é uma entrega, é uma renúncia que nós fazemos diariamente para podermos nos achegarmos e sermos transformados. Eu vejo assim na minha vida, eu me converti cedo, né? Não foi assim depois dos 30, 40. Eu me converti mesmo, de fato, assim, de falar, eu quero Jesus, aceito Jesus com 15 anos. Desde os meus 11, 10, mais ou menos, a gente ia na igreja junto com meus pais. Mas que eu tive a consciência que eu quero Jesus, que eu preciso de Jesus, que eu preciso ter a minha vida transformada, foi com mais ou menos 15. E desde aquela época, Deus tem trabalhado na minha vida. Deus tem me mostrado, porque muitas coisas, para entendermos, não é no nosso intelecto. Tem coisas que nós precisamos entender aqui no nosso íntimo, no mais profundo. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando. Quando a gente fala de Deus resgatar a nossa vida, ele transformar, ele nos trazer de volta a identidade que nós tínhamos antes da queda, né? Como filhos de Deus. E quantas vezes, até para a gente entender a identidade que nós temos em Deus como filhos, leva um tempo. Porque foi tantas marcas, tantas coisas que nos aconteceram, que a gente fica assim, mas tudo bem, beleza, eu sou filho, mas como que é ser filho de Deus? Como assim? E muitas vezes, até sermos lapidados, até sermos trabalhados no nosso interior, na nossa vida, leva um tempo. E isso que é essa caminhada. E quando nós caminhamos com o Senhor,
vai nos acontecer muitas coisas. E nesse período do trabalhar, Deus vai mostrando o seu amor, Deus ele vai mostrando o propósito que ele tem na nossa vida, Deus ele vai lapidando aquelas áreas que foram danificadas, né, que foram quebradas dentro de nós. Quantas vezes a gente fala, a gente se sente pessoas assim, inseguras, né, ou às vezes duras, porque já foi tanta ferida, foi tanta pancada, tanta coisa que aconteceu que a gente fica assim. É mecanismo de proteção que a gente cria. E eu não vou confiar porque vai que eu me decepciono de novo. Eu não vou não vou abrir meu coração porque vai que, né, eu sou traído, vai que acontece alguma coisa e eu me firo de novo. Então, assim, até para nos entregarmos para Deus, há um processo, há um tempo, há um trabalhar. E nessa caminhada, nós precisamos a cada dia buscarmos, porque Deus, ele tem as suas formas de trabalhar conosco, amém? E Deus, ele quer que possamos viver uma vida em abundância. Deus, ele nos prometeu, não é pra gente, tipo assim, achar que é só para fulano. Quando Deus promete algo na nossa vida, nós precisamos tomar posse, né? E nós desejamos vivermos isso. Quando fala de sermos transportados para o reino do seu amor, não é para a gente viver como éramos, é para que haja transformação. E essa transformação, Deus ele vai proporcionando para nós ao decorrer de quanto nós buscamos e permitimos que ele faça na nossa vida. Uma coisa que eu estava aqui, né, no curso, a gente perguntando, nesse processo, porque às vezes a gente vê que tem situações que parecem mais graves, mais difíceis de solucionar. E ali dentro da psicologia ela falando, se a pessoa ela deseja mudança, se ela quer e ela está disponível para passar pelo processo, não tem patologia, não tem psicopatia que seja impossível. Claro que tem situações que é mais agravante, mas se a pessoa ela deseja e ela busca, não há nada que possa ser, né, trabalhado. E eu vejo que Deus da mesma forma. Às vezes a gente pensa na caminhada, mas tem coisas que parecem estar muito longe de agradar a Deus, parece que está muito longe da minha vida entrar nessa vida de abundância, como na palavra diz. Mas é um processo. Se nós desejarmos e buscarmos, nós vamos encontrar. Na palavra diz que se nós buscarmos assim, de todo o nosso coração, nós vamos encontrar, nós vamos achar. Eu vejo por mim mesmo, porque às vezes assim, dentro da minha mente, eu sou uma pessoa já agitada, né? Assim, de fazer as coisas, de não parar. E quando eu paro, a minha mente ela é muito agitada, né? Então, muitas vezes até ministrei sobre a mente acelerada, né? E às vezes a gente tem muitos estímulos mesmo, né? Então, a gente cria muitos hábitos. E não é só as crianças que ficam, né? Às vezes, assim, viciadas, né? A gente mesmo. E quando a gente cria hábitos, para você reconstruir outros hábitos, leva tempo. Você vai ter que fazer renúncias de falar, não, eu vou determinar, né? Quantas vezes a gente tem que fazer aqueles propósitos? Não, eu vou fazer um mês de diminuir, de colocar alarme, de colocar bloquear, né? O Abner às vezes me trazia o celular dele, mãe, coloca uma assim aqui para eu não conseguir ter o acesso, porque eu quero vencer, eu vou vencer. E muitas vezes a gente, para criar outros hábitos novos, a gente precisa de renunciar, a gente precisa de decisões diárias, não é verdade? E eu na minha vida, nesse turbilhão de coisas que acontece, fora as coisas que acontecem no dia a dia, né? Se a gente for abrir a nossa história, a gente for contar tudo que acontece, a gente fica ali horas, né? Essa semana, se eu fosse contar, aconteceu tanta coisa, até compartilhei com a Isabelinha na cela também. É muitas coisas que nos acontecem. E nessa caminhada a gente vai vendo o cuidado de Deus, a gente vai vendo que Deus ele está trabalhando, Deus ele está nos ensinando, né, a termos paciência, a perseverarmos, a sermos resilientes, mantemos a esperança, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por desafios. Tantas coisas a gente vai aprendendo na caminhada, mas uma coisa que nós precisamos guardar e entender que o que nós encontramos em Jesus, a salvação que encontramos em Jesus, é como algo muito precioso, né? Eu quero estar lendo junto com vocês em Mateus 13.
falamos da porta, da entrada, falamos do caminho que é Jesus. E vamos estar lendo aqui em Mateus 13, 45 e 46. Está escrito assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura as boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. A gente vê aqui que ao encontrar uma pérola grandiosa, uma pérola de muito valor, esse negociante, ele vai e vende tudo o que ele tinha para comprar, adquirir. Eu vejo assim, se a gente for avaliar a questão assim da nossa salvação, daquilo que Deus ele nos proporciona através do nosso sim para Jesus, o que se compara a isso? Eu vejo assim que muitas vezes nós não conseguimos ainda entender, não somente no nosso intelecto, mas no nosso coração, no profundo, porque muitas vezes a gente deixa essa pérola que é Jesus, essa salvação que nós recebemos, as promessas que recebemos em Deus, por muitas poucas coisas, porque muitas vezes nós não entendemos que o que Jesus ele fez na cruz, a redenção que ele fez na cruz por nós, não tem como encontrar em nenhum outro lugar. E é algo assim que é muito valioso, porque a nossa alma, a nossa vida, ela é resgatada e ela é redimida no momento no qual, quando aceitamos Jesus. E não tem bens e não tem coisas que a gente possa conquistar aqui na terra que é mais valioso do que nós temos em Jesus. A gente sabe que na terra nós vamos passar por muitas coisas, amém? Jesus ele não nos prometeu uma vida de mar de flores, uma vida 100% maravilhosa. Ele nos prometeu que ele estaria conosco, que ele estaria enviando o Espírito Santo para caminhar junto conosco, para que a gente possa vencer o mal, vencer a tentação, vencer aquilo que nos tenta nos distanciar de Deus. Porque, gente, não há outro bem maior, não há outro bem melhor do que essa pérola, que é quando nós encontramos a Jesus. Vale muito mais do que tudo que nós temos. E muitas vezes, se nós não entendemos isso, nós não conseguimos fazer renúncias, em prol de mantermos a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com o Senhor. Amém? Então, assim, a gente precisa entender e pedir que o Espírito Santo venha nos revelar. Deus, se eu encontrei esse bem, essa pérola preciosa, não há nada mais importante aqui na Terra, não há nada mais valioso. E quando a gente vê que Deus, ele nos resgata, ele nos dá a promessa da redenção, e ele nos dá muitas outras coisas, ele nos acrescenta muito, porque muitas vezes a gente pensa que Deus ele quer as nossas renúncias para a gente ter limitação, e não é. Ele quer nos ensinar que Deus, o nosso amor a ele precisa estar acima de todas as coisas. Eu vejo assim, na minha caminhada, muitas coisas aconteciam que saiu totalmente do meu controle. Já contei muitas vezes aqui, de vários testemunhos, de coisas que eu não estava esperando e que nos desestabiliza, humanamente dizendo, assim, coisas assim que realmente se a gente fica assim, meu Deus, cadê a vida de abundância que o Senhor nos prometeu, se tantas coisas nos acontecem? Só que o que Deus queria me ensinar nessa trajetória é que a satisfação, tudo que eu precisava, eu podia encontrar nele. E colocando o controle da minha vida nas mãos deles, porque até entanto, mesmo me entregando para ele, a minha postura era de sempre estar tentando controlar, sempre estar tentando fazer as coisas da minha forma, achando que eu estava entregando a Deus, porque na minha cabeça, mas eu entrego, mas eu confio em Deus, eu amo Deus, eu estou aqui louvando, eu faço isso, eu faço aquilo. E muitas vezes a gente pensa que é o nosso fazer para Deus. E Deus ele não está muito olhando para o que a gente faz para Ele. Ele está olhando para o nosso coração, se o nosso coração realmente está entregue a Ele. E eu tive que passar por muitas
muitos processos que foi ali me lapidando para que eu pudesse entender, porque a pessoa aqui, ela não estava entendendo. Quanto mais acontecia as coisas, eu falava assim, Deus, mas onde que tá o problema, onde que tá o erro, o que eu estou fazendo para as coisas ruins acontecer? E Deus, ele só estava usando essas situações para me mostrar que eu preciso confiar nele, que eu preciso entregar o controle nas mãos dele, porque se um dia nós dissemos sim para o Senhor, né? Na Bíblia diz que se nós quiséssemos seguir ao Senhor, né, a Jesus, nós teríamos que deixar, né, deixar pai, deixar mãe, deixar todas as coisas, carregar a cruz e seguir. E quantas vezes a gente já fez essa confissão? Quantas vezes a gente fala, não, mas eu já entreguei para Jesus a minha vida. Eu já renunciei a muitas coisas. Só que muitas vezes a gente renuncia por um tempo e depois a gente vai lá e começa a pegar tudo de volta. E quando acontecem coisas que saem do nosso controle, entre aspas, mostra pra gente que a gente não entregou para ele o controle, que a gente não está confiando. Porque isso tudo desestabiliza nossas vidas, né? Então a gente vê que quantas coisas nos acontecem que é para mostrar, opa, eu estou confiando em Deus mesmo? Será que o controle está nas mãos do Senhor? Será que realmente eu entendo que o Espírito Santo ele está trabalhando, que ele está ali cuidando, guardando, e que o Senhor vai fazer todas as coisas cooperar, né, para o bem daquele que ama Ele, né, segundo o seu propósito? Então, assim, às vezes a gente entendeu parcelas, a gente aceitou algumas parcelas, mas esquecemos que o que Deus ele quer trabalhar na nossa vida, ele é muito além, é muito mais amplo, porque ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente viva olhando para ele realmente como filhos que estão sendo cuidados. E se acontecer alguma coisa ruim, não é para destruição. Se Deus ele está no controle da nossa vida, vai acontecer momentos difíceis, a gente tem que entender, opa, o que será? Será que Deus quer me ensinar algo? Será que é um contra-ataque? Será que o que está acontecendo? Então, a gente tem que entender que, acima de todas as coisas que a gente vê aqui no natural, Deus está no controle. E nesse processo a gente vai aprendendo isso. Amém? Se você entregou a sua vida e você deseja no seu coração de conhecer, de continuar e prosseguir para que você possa herdar, né? Aquilo que Deus ele prometeu na eternidade, você tem que continuar todos os dias da nossa vida a buscarmos. Deus, eu não estou entendendo ainda, não tenho tanta clareza. Muitas vezes você pode pensar, mas ainda eu estou naquele processo de entender, que Ele possa trazer clareza na sua mente, que você possa desejar, Deus, que eu possa realmente confiar no Senhor como um filho, como uma filha, né? E que possamos estarmos experimentando cada vez mais desse transformar que somente Ele pode fazer na nossa vida, né? E a gente sabe que Ele quer nos conectar à fonte, que é Jesus, e Ele vai usar muitos canais, também vai usar pessoas, vai usar situações para que possamos sermos levados a essa fonte. Então, você pode ser esse canal, amém? Nesse processo da caminhada, quantas vezes a gente vê que Deus ele usa pessoas para estar, né, nos ensinando, para a gente estarmos ali um com o outro, edificando, né, como uma pedra que vai, uma vai ali raspando a outra para ser lapidada. Então a gente vê que Deus ele usa canais, ele vai usar pessoas, da mesma forma que muitas coisas nos aconteceu através de pessoas que marcaram, geraram traumas. Deus ele também vai usar canais para trazer cura, para trazer restauro, para que a gente possa viver em união, para que a gente possa viver em comunhão, amém? E nós temos esse privilégio de podermos escolhermos a cada dia a continuarmos nesse caminho, amém? E que possamos perseverar, e que possamos termos em nosso coração a esperança, amém? Daquilo que o Senhor nos prometeu, porque vale mais a gente buscar as coisas do alto e acumularmos tesouros no céu do que apenas olharmos para as coisas naturais, que a gente sabe que se corrompe, que se estraga, né? Que com o tempo a gente sabe que muda, e afinal a gente não vai levar, amém?
Quando o homem chega, né, no último momento da sua vida, a gente vê que é somente o corpo, né? Não fica nada e não leva nada. E o que nós temos mais de precioso é quando nós encontramos a Jesus. E não é somente entrar pela porta, mas para que a gente possa permanecer na caminhada com Ele. Porque nossa perseverança, a nossa caminhada, ela precisa ser até o fim, amém? Até os últimos momentos do nosso fôlego, ou se Jesus voltar, amém? Que possamos termos essa busca cada dia na nossa vida, amém?